Bora, Rafael, para as últimas informações aí com o Coringão, que enfrenta o Huracan daqui a pouco pela Sul-Americana. O Vessone trouxe a escalação do Corinthians agora nesse vídeo, hein? Já deixa o seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 1-0 pro Corinthians, 6-0 que for. Já tá bom demais, o que importa é se classificar para a próxima fase. Então comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Vessone, que tá lá na Argentina, fala do clima aí. Como que estão as coisas aí? O Huracan vai estar pensando mesmo na final. O Vessa tá na Casa Rosada? Tá bonito. Tá bonito, hein, Vessa? Parece aí a Casa Rosada? Tá no anexo, no salão oval da Casa Rosada. É isso aí. Ó. Mas como é que tá o clima aí? O Huracan tá mais pensando na final do Apertura, ou não? O clima futebolístico, né? Porque o clima da cidade, 13 graus neste momento, uma friaca aqui em Buenos Aires, previsão até de menos à noite na hora do jogo. O estádio não vai estar tão cheio por conta dessa mobilização toda do Huracan. A final é no sábado contra o Platense. A ponto, quem entra na rede social do Huracan quase parece que não tem jogo hoje, porque os posts é quase tudo para mobilizar para o sábado, numa organização enorme que está tendo que ser feita. Aonde vai ser a partida é coisa de 700, 800 quilômetros daqui, e aí os sócios e torcedores estão tentando comprar o ônibus mais o ingresso, aí o link está caindo, o clube está tendo que se explicar para o torcedor, tem muita gente querendo comprar. Aí o clube está procurando várias empresas de ônibus para dar o suporte e levar os torcedores até essa cidade que vai ser a partida. Então o Huracan claramente ali está desmobilizado, até porque, como vocês disseram, o Huracan já é o primeiro lugar, a não ser que perca de 4-0 do Corinthians, o que, convenhamos, não é uma tarefa das mais fáceis para o Corinthians, né? Só o 4-0 tira a chance, porque o saldo deles é muito bom. O Corinthians teria que pôr 4 no seu saldo e aí automaticamente tira 4 do Huracan. Por isso que ele ultrapassaria o Huracan. Então ele sabe que fazer um jogo ok. O treinador, a lista de relacionados que saiu ontem à noite, às 11 da noite, ele está levando todo mundo para o jogo, só que a imprensa local acha que vai ser um mix. No máximo aí 3, 4 titulares e o restante dos reservas vão ficar no banco, aí se precisar entre e tudo mais, porque o foco, sem dúvidas, é a final diante do Platense. O time não é campeão há muitos e muitos anos. E as manchetes hoje dos jornais, por exemplo, lembram que do tipo Platense e Huracan, ir à final é aquela coisa que não tem preço, né? E aí fala que Boca gastou não sei quanto, River gastou não sei quanto, e os dois não gastaram quase nada. Tem uma matéria no Clarim que inclusive diz que o Huracan contratou 12 jogadores com $1 milhão. 12. Só o Kaká esse ano do Corinthians, quando ele bateu as metas, o clube teve que pagar $4 milhões pro Kaká. E o Huracan contratou 12 para ter o time que tem e chegar na final do Campeonato Argentino. E aí eles estão lembrando isso, né? Que como é fazer muito com pouco, o Platense menos dinheiro ainda, e também conseguiu chegar e eliminou Racing, River Plate, São Lourenço na sequência, eliminou 3 gigantes. Então é isso, é um Corinthians que, nesse sentido, vai pegar o adversário com foco duplo e que está tratando a partida de hoje, de verdade, como secundária, assim, na sua administração, nas suas redes sociais, com a administração do elenco, porque tem uma final no sábado. Mais ou menos, para finalizar aqui, é o que aconteceu um pouco, o Corinthians e Barcelona, que o Massa ficou bravo, e eu falava, tem a final contra o Palmeiras, tem a final. Não, mas caiu. Eu falei, eu sei que caiu, é horrível cair, mas o foco da torcida e do clube também é no final de semana. Tá exatamente a mesma coisa aqui. Os caras não estão nem aí para esse jogo, estão muito pensando no final de semana na decisão. Massa. E aí? Não, aí é questão, né, do Huracan, tá pensando na final do Campeonato Argentino. Tudo bem, né? É como se fosse a final do Mas Campeonato não Brasileiro. tá um jeitão que vai dar tudo certo, assim? Tipo assim, vai pra final, o Corinthians vai Não, ganhar. o Vessa usou. Ele usou aqui Mas não. Ele usou? Você trouxe? Usou. Não, mas que é muito diferente. Deu uma usada aqui. Pro Huracan ser campeão argentino e não do
metropolitano da torneio, campeão que da seria o nosso província de estadual, Buenos Aires. é uma Claro que oportunidade única. É isso, É óbvio, exatamente. não, aí se justifica Tá priorizando, completamente. com Completamente. razão. Agora, E ele ainda pode fazer as duas coisas, né? pode. Ele pode fazer tranquilamente as Pode. duas coisas. É só ele não pode. perder de goleada. E... Ele pode, por exemplo, buscar um empate para não perder também. Se tomar uma goleada do Corinthians, complica, né, velho? aí fica... Na final. Sim. Entendeu? Eu não acredito em desmobilização dentro de campo. Agora, acredito sim que a radiografia que o Vessa trouxe, ela é perfeita. É assim que tá lá, é assim que é. Agora, o Corinthians tem que jogar, né? Tem que jogar. Jogar e ganhar do Huracan, que é um bom time. Nada mais do que isso também, como diria Emerson Leão. Olho na tela com o provável Corinthians, então. É isso, Vessa? Vai falando aí. Fala. Isso. Hugo Souza no gol, né? E aí Félix Torres ou Mateuzinho, porque o Félix respirou em Minas Gerais e jogou o Mateuzinho, mas o Mateuzinho é titular, então a gente está colocando essa possibilidade. O André Ramalho descansou no final de semana, o Kaká jogou, mas aí repetiria. Angileri também descansou, Maicon descansou, Martini só entrou durante a partida, e aí a gente está colocando essa possibilidade do Carrilho não ser o titular, porque ele jogou em Minas. Coronado também descansou, mas o Rodrigo Garro viajou, está recuperado, não é grama sintética. A gente está colocando também a possibilidade do Garro até iniciar. Não acredito muito, acredito mais ele entrando no segundo tempo. E na frente a gente está indo com o Romero e Memphis. O Memphis também está recuperado, viajou. O Hector jogou lá em Minas, o Thales jogou em Minas, o Romero deu aquela descansada, então acho que o Romero vai jogar. E aí a possibilidade de jogar ao lado também do próprio Memphis, que retornaria. E aquela coisa, né? O torcedor estava muito esperançoso de ver de novo o trio que jogou tanta bola o ano passado, só que com a lesão do Yuri não vai rolar só depois da parada da Copa do Mundo de Clubes, se é que um desses três não vai ser vendido. Enfim, a janela vai estar aberta, sempre há essa possibilidade, mas aquele sonho de ver o trio de novo, ele está interrompido momentaneamente. Arnaldo, Dorival Júnior e Copas, é pra lá que ele vai, é isso? Vai priorizar. Sempre, acho que é a tendência. Ele assume o Corinthians já com a Copa Sul-Americana com alguns problemas, né? A derrota por Huracan no confronto direto em casa proporciona toda essa situação até agora. Mas eu acho que ele tem feito essa opção sem perder de vista, por enquanto, o objetivo primeiro, que era melhorar o sistema defensivo do time, e a questão da saúde do rodízio dos jogadores. Então, por mais que ele esteja, ou que ele sempre esteja priorizando Copas, ele não tem colocado isso, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, acima do ajuste do sistema defensivo dele e, sobretudo, do rodízio de jogadores. Acho que ele tem tentado, ele está pensando um pouco à frente na temporada, né? O cenário atual é de ter mais 2 partidas no calendário, né? Numa repescagem, o que incharia a sequência do Corinthians, mas aí sim, depois da parada, depois dos sorteios, a gente teria, ou na verdade, se o Corinthians termina em segundo, é um cruzamento já previsto, né? A Sul-Americana cruza com a Libertadores não por sorteio, mas por posição na tabela ou nos grupos de cada time. Mas aí o Corinthians saberia contra quem ia jogar e também saberia o seu adversário na Copa do Brasil para depois da parada definir caminhos, né? Pelo jeito, pelo que falou o Augusto na saída, por essa interinidade, o Corinthians não vai fazer uma janela como fez no meio do ano passado, que tinha o Memphis Depay, né, que teve não sei o que lá. Pelo jeito, o Corinthians vai ser classificado em 3 frentes com o elenco que tem, né? Olha, vamos mas não vai, né? O que não vai? Em 3 frentes. Por que não? Porque numa ele vai passar o pano, que é o brasileiro. Ah, sim. Eu digo... tá. Aí vai estar em 3 frentes. Aí enche, né? Exato. Aí Falando só em vai termos de ter calendário. escolha. Só em termos de calendário. E se cair fora hoje, então, a Copa do Brasil vira Exato. a salvação da lavoura, né? Uhum. E se o Dorival fez isso até no Flamengo, a tendência é que ele, em 3 frentes, Vai priorize fazer. Copas. Vai fazer. É isso, Já fez. Vessa? Fala.
Sim, é um pouco isso mesmo. Tudo depende de hoje. E eu estou dizendo que é claro que na janela, ainda mais com essa situação, esse caos político, pode as coisas piorarem. Mas na tendência é que esse scout que o Corinthians tem hoje, que o Fabinho Soldado trouxe 2 profissionais que eram do Flamengo e tudo mais, eles tiraram alguns coelhinhos da cartola bem interessantes. Então o Angileri estava ali perdido na Espanha, André Ramalho sem clube liberado lá na Holanda, Martinez nos Estados Unidos custou $1 milhão, que é um valor para o futebol de hoje irrisório. O Gus Souza, então, é o maior exemplo, né? Convocado agora para a seleção brasileira, $1 milhão, R$5 milhões por um goleiro como o Gus Souza, sinceramente, dentro do que qualquer garoto de base custa mais do que isso. Então, assim, eles conseguiram. O Carrilho estava perdido na segunda divisão da Arábia, e hoje faz muito sucesso. Então, eles conseguiram tirar uns coelhinhos da cartola bem interessantes na janela e sem gastar com direito econômico, tirando de outro clube. Por que eu estou falando do jogo de hoje? Hoje me parece quando você está no naviozinho pequenininho, aquele barquinho, e vem uma onda gigante. É uma espécie de arrebentação. Se você passar dessa onda, o mar depois talvez possa ficar mais calmo. É que o caos político me tira um pouco da minha tese, ela derruba um pouco minha tese, porque tudo pode piorar durante a parada da Copa do Mundo de Clubes. Mas na teoria, se você classifica hoje, a perspectiva para um pós-Copa, na hora de você voltar à Sul-Americana Garro bem, Yuri de volta, Memphis. Numa dessa, 1 ou 2, 3 caras aí livres no mercado, essas sacadas que esse scout está conseguindo ter, você está mais forte. Você está mais forte para ir para o mata-mata. Então, mas tem que passar hoje, senão não adianta nada. Por isso que o jogo de hoje é muito importante. Ainda sem o Garro lá nessas coisas, o Mês voltando, o Yuri está fora. Mas a importância de passar Novo Horizontino era exatamente essa. Eu não tenho dúvida que o Corinthians, para as oitavas da Copa do Brasil, vai ser muito mais forte na teoria, hoje, né, do que foi para a terceira fase da Copa do Brasil, 16 avos. Mas a Sul-Americana tem que passar hoje. Aí você deixa a perspectiva de um Corinthians mais forte para poder, na hora do mata-mata da Sul-Americana, que é só curiosidade, hoje seria o Bahia, tá? Neste momento, o terceiro da Libertadores que o Corinthians pegaria seria o Bahia. Tem uma coisa aí, né, isso que o Vessa falou, vai buscar 1, vai ficar 2, vai buscar 3, sem os direitos, né, federativos, econômicos e tal. Só lembrando, Vessa, dá um conselho para quem vai fazer os contratos, que é mais barato, mas não é de graça, né? Sim. O cara muitas vezes recebe de luvas uma parte parecida que seria do clube. Não é a mesma coisa, mas custa, né? Confesso que eu me espantei aqui, que eu imaginei que o Corinthians pudesse contratar mais jogador ainda. 1, 2, 3. Diante desse cenário. O técnico pediu, né? Então, mas aí é uma loucura, né? Vocês Mas, acham? Por exemplo, o clube não dá nenhum sinal de fazer algo contrário, né? Eu acho que eles vão trazer, por exemplo, um goleiro. Não para ocupar a vaga do Hugo, mas para ocupar a vaga do Donelli. O Donelli deve ser emprestado para ganhar rodagem. Deve emprestar o Léo Maná também para ganhar rodagem. Atacante de beirada, você não tem nenhum no elenco. Deve ser o único time do futebol brasileiro que não tem um cara de velocidade, nem de base, nem velho, nem novo, nem mais ou menos. Não tem. Então, acho que eles vão tentar trazer um atacante de beirada também. Então, nós estamos falando já de 2 ou 3 possibilidades de jogadores. Eu não acho que o Corinthians vai ficar sem contratar ninguém na janela, mesmo que for cara livre de mercado. O Dorival tem umas sacadinhas de time do interior também, de time de Série B, né? Ele não se importa muito de indicar, ele acha que são caras com fome, que ainda tem que fazer a vida financeira, cuidar da família. E ele gosta muito de trazer, né? No São Paulo trouxe o Wellington Rato do Atlético de Goiânia, acho que o Eric que estava no Ceará, enfim, ele gosta desse tipo de jogador, e eu não duvido que o Corinthians possa buscar até na Série B, se for o caso, um outro jogador um pouco nessa característica que o Dorival curte também. O Massa pediu, hein? O Massa pediu a flanela aqui, Vessa. Aí, ó. Contratações e tal, eu confesso que eu me espantei, hein? Eu acabei de falar qual deveria ser o discurso do novo presidente. O discurso não, vamos contratar uns 3 ou 4 aí. Isso aí. Vamos lá. Cara, é espantoso, né? Não eu vai acho. a ficha.
Paciência. Agora, ô Vessa, uma outra pergunta aqui, que é do Anderson Moura. Ele faz a seguinte pergunta. Vessa, a contusão do Yuri Alberto pode ajudar para que ele fique pelo menos mais uma janela ou mais um ano no Corinthians? Não acredito que tenha alguma coisa a ver. Porque é uma fratura, isso daí você só espera a natureza calcificar, e aí se fala entre 1 mês e 40 dias, a janela vai estar aberta, os campeonatos nem começarão ainda. Se eu não me engano, o pessoal do chat aí manja mais do que a gente, mas os jogos da Europa vão começar lá no meio de julho, quase agosto. Então até lá, sinceramente, você fecha o contrato e fala, preciso de mais 10 dias. Tá bom, te dou 10 dias, vem aqui que você vai ficar bem. Então, sinceramente, eu não acho que isso influencie em nada. Quem tiver que contratar o Yuri vai contratar, vai fazer oferta, porque não é lesão de cruzado, ruptura de cruzado, 9 meses. 9 meses eu não vou esperar. Não, é papo de 10 dias, 15 dias depois que começar, no máximo, jogos ali na Europa. Eu não vejo essa situação, não. O torcedor queria muito que fosse, não a lesão, mas para que isso ajudasse ele a ficar, mas eu não acho que isso vai ajudar em nada, para ser sincero. Então aí você vê a provável escalação do Corinthians aí com o Hugo Souza, André Ramalho, Kaká, Angileri, Maicon, Félix Torres ou Mateuzinho. Eu acho que vai ser o Mateuzinho, não tem por que ele não jogar. O jogador, mano, o cara é novo e a gente precisa muito de... Se for jogar nessa formação, a gente vai precisar muito dos laterais chegando no ataque. E se jogar nessa formação aí, na 4-4-2 fechada aí, com o Félix Torres na lateral, vai ser muito complicado a gente arrumar alguma coisa pela direita. Então tem que ser o Mateuzinho. Martins, Carrilho ou Breno Bidon. Eu iria de Carrilho. Não, Breno Bidon pra esse jogo não vai dar, cara. Vai ser um jogo muito físico, então tem que ir de Carrilho. Carrilho, mano, que foi poupado contra o Atlético. Pra que ele vai começar no banco nesse jogo? Aí tem o Coronado ou o Garro. Eu acho que o Garro vai entrar só no segundo tempo, até porque ele tá quase 2 meses parado aí sem atuar. E, segundo informações, ele só pode atuar de 30 a 35 minutos. Então, creio que ele vai entrar só no segundo tempo, entra com gás. E também pega os caras do outro lado lá mais cansados, né? Depois no ataque, Romero e Memphis Depay. Ao lado do Memphis Depay, se colocar Romero, Hector Hernandes ou Thales Magno, tanto faz, porque, cara... vamos ver então. Jogo importante. Comenta aí que você espera para essa partida. Jogo difícil, porém parece que os caras não vão entrar com os titulares. O técnico lá do Huracan até relacionou todos os titulares, mas parece que eles vão entrar ali com os 4, talvez 5 titulares no time. Mas vamos ver o que vai acontecer no jogo de logo mais aí. Tá ansioso? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeos todos os dias aqui, pós-jogo, pré-jogo, notícia, análise, tudo pra fiel torcida. Então tá, o próximo vídeo, valeu, é nóis!